Olá, somos da FATEC Zona Leste e vamos apresentar sobre o Spring MVC. Esse vídeo pode ser distribuído livremente com o intuito de ensino. Somos constituídos por Agner Esteves Balejo, Jean Rodrigues Weigert e William Mack da Silva. É importante, para você continuar com esse tutorial, que você tenha um conhecimento básico da linguagem Java, porque o Spring MVC ele é baseado no Java. Basicamente, nós vamos abordar um framework para criar aplicações baseadas em padrões Java EE, que é o Java Enterprise. Vamos abordar também quais são as características do Spring MVC, sua arquitetura, quais padrões o constituem, quais são os pré-requisitos, o que você pode baixar e o que é necessário para configurar inicialmente. O que é o Spring MVC? Ele nada mais é do que um framework web desenhado sobre os princípios do Spring. Ele é baseado num padrão chamado Front Controller. Basicamente, o que é o Front Controller? É um padrão que recebe uma requisição no formulário de entrada e espalha essa requisição para os controladores que vão cuidar daquele caso, que aí entra o nome que é o Dispatcher Servlet, que é como é tratado dentro do Spring. Ele é muito leve e discreto quando comparado com outros frameworks. Ele basicamente foi construído nas deficiências do Struts1, que é um outro framework web anterior ao Spring. Bom, ele tem suporte a muitas outras coisas, como tema, localização, serviços RESTful para fazer a comunicação, e a configuração dele é baseada em annotation. Então os controladores eles têm os annotations, tem integração com os outros serviços de Spring. E um ponto muito interessante é que a maioria das versões do Spring são compatíveis com as versões anteriores. Ele é flexível para você utilizar com outros frameworks e API, como mesmo Web Service, outros padrões HTML, outros padrões de Vue, entre outros. Bom, ele é baseado no desenvolvimento orientado à interface e POJO. POJO nada mais é do que Plain Old Java Object, que são classes que necessitam de pelo menos um construtor simples, sem argumentos, e atributos privados acessados por getters e setters. Como é que é a nossa arquitetura? Basicamente, o que roda embaixo do Spring MVC são os servlets. Então, na base da nossa arquitetura, temos os Java Servlets, que é do Java Enterprise Edition. Em cima, temos o nosso Spring MVC, com todo o nosso controle de framework. E, por último, a nossa camada de aplicação, que é o nosso aplicativo customizável. Aqui, eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona o ciclo de requisição e resposta. Bom, começando pelo Front Controller, ele que recebe a nossa requisição. Então, a nossa requisição chega nele, ele passa para o controlador necessário, o nosso controlador se comunica com o nosso back-end para receber a resposta da requisição, o nosso back-end volta uma model para o nosso controller, o nosso controller comunica com o nosso front controller novamente essa model, pedindo para que seja criada uma view, renderizando o que foi solicitado ao back-end. Aí temos a parte do View Template, que nada mais é do que com uma tecnologia de View, o caso aqui a gente pode utilizar JSP, entre outras tecnologias, para converter essa model numa View que o usuário consiga visualizar essa informação. Basicamente esse é o fluxo. Se a gente for olhar, o círculo da esquerda, ele representa a parte do View, o círculo central, ele representa a parte do controller, e o círculo mais à direita, ele é a parte da model. Vamos falar um pouco agora sobre o vocabulário que nós encontramos na nossa aplicação Spring. Dispatcher Servlet, ele nada mais é do que o Front Controller, ou seja, recebe a requisição no formulário e passa para um controller. O que é um controller? O controller ele é baseado em Command Pattern, ou seja, ele recebe um comando, captura a requisição e determina qual view vai utilizar e qual model ele vai precisar retornar. Request Mapping, nada mais é do que uma configuração de qual é a nossa early e quais são os tipos de requisições que vamos aceitar. Temos o post, o get, o delete, entre outros. O View Resolver nada mais serve para utilizar para localizarmos as páginas JSP. Ele é um padrão que utiliza para fazer essa identificação. Pode ser outra coisa a não ser JSP. O Servlet Config, ele nada mais é do que um arquivo de configuração do Dispatcher Servlet, de como ele irá funcionar. O POJO, como eu comentei, é o Plain Old Java Object, que são classes com construtores sem argumentos, atributos privados expostos por getters e setters. O Bean nada mais é do que um POJO instanciado em uma aplicação Spring e configurado, que nós podemos utilizar ao longo da nossa aplicação. Pré-requisitos para usar o Spring MVC. Bom, é necessário Java, também é necessário um gerenciador de pacotes, o Maven.
Também uma IDE, no caso a gente recomenda usar a Spring STS, porque ela já vem com alguns plugins, e também um web server, no caso o Tomcat. Bom, para baixar e configurar o Spring MVC, aqui está o link, mas também colocaremos o link na descrição, é simplesmente acessar esse site e baixar. E é só necessário configurar o arquivo web.xml e configurar o servlet config.xml. Aí você cria uma classe de controller e uma classe de view e você já está praticamente com o Spring estruturado para você fazer sua aplicação. Bom, o Spring ele é baseado no padrão MVC. O que é o padrão MVC? O padrão MVC é o Model View Controller, ou seja, você tem 3 camadas, onde o controller é responsável em comunicar a Model com a View. A View ela é responsável por gerenciar elementos gráficos e o Model ele é responsável por fazer acesso ao banco de dados e trabalhar algumas lógicas. E o controller simplesmente fazer essa comunicação entre os dois. Bom, essas são as camadas no Spring, né? Então, na View ficaria as JSPs, ou páginas HTML, entre outras. O controller ficaria o mapeamento de controller, para ele fazer essa comunicação entre as camadas. E na Model ficaria exatamente o acesso aos objetos e os acessos aos bancos de dados. Bom, a arquitetura do Spring é N-Tiers, e ela tem diversos benefícios, que é separar as responsabilidades, ou seja, cada camada cuida de determinada coisa. As camadas são reutilizáveis, ou seja, uma view pode ser utilizada por vários controllers e um controller pode utilizar várias models e etc. E também a manutenção, porque se der problema na view, a gente já vai na camada de view e resolve. Se dá problema entre rotas, a gente vai no controller. Se dá algum problema de lógica ou acesso de banco de dados, a gente já sabe que o problema está na camada de model. Bom, o controller ele é o coração do Spring MVC, porque ele é responsável por capturar os inputs das views e transferir dados para a model trabalhar e assim mesmo pegar esses dados da model trabalhada e responder a view quando a view fazer uma requisição. Então por isso que ele é o coração, porque é ele que vai organizar o que acontece. Então pessoal, meu nome é Águia, vou estar mostrando aqui para vocês como configurar e como realizar um Hello World com Spring MVC. Então aqui no nosso Eclipse eu vou criar um projeto do tipo Maven, vou pular aqui o negócio da arquitetura e no Group ID eu vou colocar o nome do nosso pacote, então vou colocar br.com.agneresteves. Esse ID é muito importante, que é o nome do nosso projeto, vou dar o nome de Spring MVC mesmo. E no packing eu vou colocar como war e vou dar um finish. Então ele vai criar aqui o projeto pra gente. Bom, depois de ele criar o projeto, podemos aqui abrir as pastas, né? Vou gerar o nosso web.xml também. Bom, eu tenho aqui uma colinha para agilizar na questão do tempo, mas eu vou estar explicando para vocês o código. Então eu vou abrir aqui o .xml, que no caso é o nosso gerenciador de dependências do Maven, e vou colar esse código aqui. Bom, o que esse código diz para nós? De início, qual seria a versão utilizada aqui do Spring MVC que ele tem que procurar. Logo após as dependências, né, tanto aqui do Spring Boot, quanto do DevTools, né? E aqui ele utiliza na parte de plugins efetivamente o plugin do Spring. Bom, depois disso nós podemos aqui clicar com o botão direito no nosso projeto, na parte de Maven, e dar um Update Project, para ele atualizar as dependências para a gente. Bom, depois do nosso web.xml, então eu vou abrir aqui o source dele, vou manter isso do jeito que está, e vou colocar aqui um outro código que seria referentes ao servlet mapping do nosso Spring MVC. Então, bom, vou colocar esse código aqui. Bom, depois eu vou deixar todos os links de referências para vocês na descrição do vídeo no YouTube. Então, aqui de início ele diz para mim qual seria a classe de servlet do Spring, então uma nativa mesmo. Essa classe ela serviria como um front controller, onde ela vai receber todas as requisições do Spring e distribuir. Bom, logo após o init param, ele define pra gente aonde vai estar todas essas configurações do nosso Spring, que seria nesse arquivo aqui, que nós já vamos criar ele. Bom, logo abaixo no servlet mapping, eu defino para
para esse servlet aqui de cima, qual seria a URL pattern, ou seja, para todas as requisições que chegar com o final .html, serve para esse servlet. Então, eu vou criar esse nosso arquivo aqui de contexto do Spring. Então, eu vou vir aqui na pasta, aqui no Java Resources, no diretório de Resources mesmo, e vou criar este arquivo pra gente. Então, do tipo file, e vou colocar aqui. Bom, no conteúdo desse arquivo ficará exatamente isso, que basicamente aqui temos o nosso pacote base de todas as classes. Então todas as classes do nosso Spring tem que ser criadas com base nesse pacote, porque assim o Spring vai escanear todas as classes que tiverem este pacote. Logo abaixo nós definimos para ele qual seria o caminho das nossas views. Então ela vai estar em barra views barra, ou seja, dentro aqui de main, vamos vir aqui em web app, vamos criar esse diretório chamado views, que é onde ficará as nossas views. E ela será do tipo JSP. Bom, logo depois disso nós podemos já criar então o nosso controller para fazer o nosso Hello World. Então vou vir aqui na pasta raiz do Java, criar uma classe, vou chamar ela de Hello Controller, e aqui no package, antes de mais nada, nós temos que colocar aquele package base, vou colocar aqui .controller, deixar assim, e vou criar o nosso Hello Controller. Bom, no nosso Hello Controller é onde ele vai receber as chamadas depois de passar pelo servlet do Spring. Então, de início aqui temos que definir que ele, com uma anotação, que ele é do tipo controller. Vou também aqui importar essa classe, essa annotation, para que ele entenda assim essa classe como um controle. Então, vou importar aqui. Logo após eu vou utilizar aqui uma anotação chamada request mapping, que ela vai dizer a URL de acesso desse nosso controle. Então vou colocar request mapping hello. Então vamos também importá-la. Vamos importar essa anotação. Bom, logo após isso nós vamos criar um método que eu vou chamar ele de hello, mas como ele vai devolver pra gente um model and view, que é um objeto da biblioteca string pra gente retornar uma model e uma view. Vamos também adicionar um request mapping para dizer qual seria a URL que ele precisa mapear. E vou colocar aqui barra control, só pra gente entender. Nesse caso aqui precisamos criar, então vou criar só uma string aqui, uma variável do tipo string chamada message, que eu vou chamá-la de bem-vindo. Bom, a nossa ideia é de que nós passamos o conteúdo dessa variável para a nossa view, e a partir da view a gente consiga exibi-la, ou manipulá-la do jeito que nós preferirmos, né? Então aqui de início eu vou passar qual seria a nossa view, então hello/view. No caso aqui seria um diretório base dentro do nosso diretório views, e depois a view seria o nome do nosso arquivo, mas nós não precisamos especificar aqui o JSP, porque já foi especificado lá no nosso arquivo de configuração. Então eu vou passar aqui a variável message para ele. Então lá dentro do arquivo de view ele também vai receber o nome de message. E bom, com isso está feito o nosso controle. Então eu vou criar aqui a nossa view, dentro de views vou criar uma outro diretório chamado hello, e dentro de hello eu vou criar o nosso arquivo de JSP chamado view. Então, view JSP. Dentro desse arquivo aqui, nós só vamos exibir, no caso, aquela nossa mensagem. Então, eu vou colocar aqui dentro de um parágrafo, do tipo H1, quando o computador ajudar, né? E vou fazer referência àquela nossa variável, para que o nosso Spring consiga identificar. Então eu vou colocar aqui o nosso projeto no nosso Tomcat. Estou utilizando o Tomcat 8 e, bom, funcionou ok. Bom, logo depois eu vou iniciar o nosso Tomcat. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Eu estou utilizando a porta, no caso, 8090 do meu Tomcat. Então aqui ele já está subindo o nosso projeto Spring. Se vocês observarem, ele subiu o projeto. Então aqui, ó, temos algumas documentações, né? E depois eu vou estar passando aí para vocês. E vou acessar aqui a página do nosso
do nosso Tomcat. Então, vou colocar aqui Spring MVC barra. Acredito que ele não vai dar um erro. Então, vamos colocar hello controle. Isso, então ele deu um erro. Vamos ver exatamente por que ele deu esse erro pra gente. Então, essa aqui seria a URL, a mesma que eu utilizei lá. Vamos ver o que está de diferente. E ele deu esse erro. Vamos. Então, pessoal, continuando, eu fui ver o que estava dando errado e basicamente era só o Eclipse meio bugado. Eu reiniciei o Eclipse e foi tudo ok. Então aqui, ó, podemos ver a página da web. Então ele já está exibindo aqui a nossa mensagem, no caso, né? Deixa eu atualizar de novo. Então seria exatamente a mensagem que está aqui dentro da nossa variável string. Então ele pega essa variável, passa por aqui, atribui essa variável com o mesmo nome, né? Poderia até trocar, mas não tem problema. Ele recupera esse arquivo JSP e passa esse conteúdo para esse arquivo. E dentro desse arquivo ele exibe essa mensagem exatamente aqui. Tá ok?